Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma live da minha maratona de lives. Hoje nós vamos falar sobre audiências virtuais na Justiça do Trabalho. Um tema que está na ordem do dia, nas preocupações de todos que militam na Justiça do Trabalho, nessa aplicação efetiva. E a gente precisa realmente compreender esse tema, a seriedade desse tema. E eu vou fazer essa live, né, com Antônio Humberto de Souza Júnior. Antônio Humberto, que é uma figura muito rara, é um jurista de escola com uma capacidade impressionante de fazer essa. Ele já está aqui, eu estou puxando ele aqui. E eu fiz uma live anterior com ele. Isso aqui está impressionado. Olha ele. E aqui, e eu estava já tá boa noite, meu amigo Antônio Neto. Estava aqui falando de você agora há pouco. Que bom que Pois você é. participou. Estamos aí 18 em ponto, começando a nossa live. E eu já Perfeito. botei aqui, já fixei o comentário com o tema. Vou deixar o pessoal entrar um pouquinho agora. E vou Claro. deixar registrado publicamente aqui. E essa é a segunda live que eu faço com o Antônio Humberto. Mas é que a primeira foi tão sensacional. Foi assim, a gente tem uma sintonia tão grande quando a gente bate papo, a gente é amigo já, a gente até não tem tanto contato presencialmente quando isso era possível antes da pandemia, Isso. mas é aquele momento que a gente fica anos sem se encontrar, mas quando encontra, a sintonia já Era como vai se fosse direto. ontem. E a gente fez essa live, não colocou. É, Hã? A gente é fez como se essa fosse live, ontem. não, é como se fosse ontem, exatamente. A gente fica às vezes anos sem se encontrar presencialmente, quando senta, parece que estava. Foi um dia só de distância. E a gente fez uma live que foi tão legal, trabalhando questões processuais na pandemia, e a gente viu a necessidade, na verdade, o tema da live foi rito emergencial de. Rito alternativo Alternativa, emergencial. visita alternativa emergencial, e a gente começou a analisar como é que ele ia ficar e viu que o tema das audiências virtuais, né, era tão importante que merecia uma live específica. Então, estamos aqui na Rambo 2 a Missão, Rock 2 a Revanche, o Império Contra-Ataca. Estamos aqui Isso. no segundo round desse bate-papo, né? Por quê? Porque para vocês que estão entrando aqui agora, que eventualmente ainda não conheçam o trabalho do Antônio Humberto, olha, eu estou dizendo, estou recomendando enfaticamente. Você pode procurar lá o perfil dele, que é o Antônio Humberto Júnior, mas veja em especial o Trabalho Notável, que é um Isso. perfil que ele usa junto com o irmão dele, que é outra figura raríssima, um doce de pessoa, que é o Fabiano Coelho, que faz tanta live quanto eu. Né? E vocês sigam o Trabalho Notável, estou recomendando realmente, participem lá, né? Qualquer dificuldade. Eu marquei, inclusive, o perfil Trabalho Notável no card de divulgação dessa live, então é só clicar lá que Uhum. vai aparecer, podem procurar. E essa live vou deixar disponível aqui no Instagram, agora não fica só nas 24 horas, ele vai direto para o feed, vou colocar isso para facilitar todo mundo, mas vou também fazer o download no meu canal no YouTube, e vocês têm a oportunidade de acompanhar a inteligência de Antônio Humberto, que é um jurista admirável, né? Para fazer a brincadeirinha, é um jurista notável, né? Como o trabalho notável, que é o perfil deles. Então, não deixe. Já estamos com um número bom agora, já passamos de 100 pessoas ao vivo aqui neste momento. Então, aí agora, porque eu aprendi que na netiqueta das lives, o anfitrião, quando abre a live, ele tem que ficar falando, para o pessoal perceber que a Até gente dá está ao tempo. vivo. Né? Aí dá tempo do pessoal entrar. Então, Entrar. agora Isso aí. já falei demais, já passou de mais de 100 pessoas ao vivo nesse momento, já fixei o comentário o pessoal tema, já disse que a live vai ficar disponível, já disse que ela vai ficar salva, já disse que vou baixar no canal do YouTube, então todos os recados importantes já fiz. Então eu digo, Tônio Berto, boa noite, meu amigo, que bom fazer mais uma live contigo. Boa noite, Pamplona. É muito bom estar aqui com você e com os seus muitos amigos, e os nossos amigos também lá do perfil Trabalho Notário. E tratando desse tema que é realmente um tema palpitante, eu falo que é um tema duplamente enigmático, né? Pelo menos na maioria das regiões, porque, na verdade, desde 2008,
já havia previsão legal das audiências por videoconferência no processo penal, né? Em 2015, a forma até mais. O sinal tá meio ruimzinho, viu? Seu sinal tá meio ruimzinho. Eu tô ouvindo, o seu sinal tá meio ruim. Agora estou travando. Agora voltou, mas a imagem está meio tremida. Eu sugiro que você tire do Wi-Fi e bote no pacote de dados, porque a transmissão nesses horários estão ficando muito ruim. A gente espera, porque ficou travando, não tá, tava. Continua travando? Está travando ainda? Não, agora está funcionando, a imagem está tremida um pouco, né? Mas já estamos te ouvindo, pelo menos. Né? Está me É o ouvindo? ideal, eu estou percebendo que o ideal nas lives é manter no pacote de O áudio, dados, e né? não na Wi-Fi da casa. Ó, já está voltando aí ao normal. Pode continuar falando aí, amigo. É. Pois é, então eu dizia que o processo do trabalho está chegando tarde, né, nessa discussão, porque nós não temos nenhuma regra específica sobre isso, embora possamos pegar carona, obviamente, na forma lá, tanto do artigo 769 da CLT quanto do artigo 15 do CPC, a gente pode pegar carona nas regras do processo penal e, agora mais de forma mais específica, do processo civil para sua realização. Então, eu diria que é duplamente enigmático, porque, embora houvesse a possibilidade de aplicação subsidiária do CPC nessa matéria, por ausência de previsão legal expressa, nós não tínhamos afora algumas regiões, como a 17ª, nós não tínhamos, digamos, a rotina ou a experiência das audiências virtuais. Não é? E agora, com essa crise de acesso à justiça por conta do confinamento, a que todos estamos sujeitos, pelo menos em grande maioria, as audiências virtuais passaram a ser uma necessidade. Pamplona, está me ouvindo Sim, ainda? e eu digo mais, eu estou te ouvindo, embora a imagem esteja meio turva, mas vamos ver se vai É. melhorando pouco a pouco. O que eu posso lhe dizer é o seguinte, e João, vou exercitar aqui um dom de profecia. Tal qual outros institutos que começaram regidos nas relações processuais civis em geral, as audiências virtuais vão pegar mesmo na Justiça do Trabalho. A gente vai ter um primeiro momento de uma fase de adaptação em que a gente realmente precisa ter muita tolerância, paciência, compreensão, não somente no aspecto jurídico, mas no aspecto da inclusão digital. Não é todo mundo que tem um bom acesso à internet. E, além disso, não estando, às vezes, tendo bom acesso à internet, não é todo mundo que tem intimidade suficiente para fazer esse tipo, intimidade tecnológica, para fazer esse tipo de transmissão. Então, é preciso ter efetivamente algum tipo de tolerância maior para a compreensão. Mas no momento em que, digamos assim, no momento em que o carro andou, vai ser onde a gente vai ter as melhores experiências, né, para a disseminação da prática. Vai ser alguma coisa semelhante como a desconsideração da personalidade jurídica ou com a questão do Bacenjude, tudo aquilo que vem, às Sim. vezes, pensando em outros campos, né, passa no campo do seu trabalho a dar passos muito mais largos. Eu já profetizo isso já. Agora, profetizo também dentro de uma linha que eu acho que tem muita simpatia da sua parte também, pelo que a gente conversou na última vez. Eu preciso já deixar Uhum. uma exortação, que é ao mesmo tempo uma advertência ou simplesmente uma constatação fática. Gente,
Quem sabe tudo como vai fazer, isso não é uma arrogância que nem eu nem o Antônio Humberto tenhamos. A gente está, na verdade, a gente tem uma visão específica daquilo que parece, na nossa experiência ou nos nossos estudos, a melhor forma a fazer. Mas há, nesse ponto, um caminho que a gente vai construir caminhando, né? Haverá tentativas e erros, haverá adaptações procedimentais, haverá todo um campo. E, por isso, algo que, para mim, poderia vir como uma conclusão, mas já estou trazendo como premissa, né? É preciso entender que elas só vão funcionar inicialmente se a gente conseguir superar os preconceitos para a essência dos negócios jurídicos processuais. Porque elas só vão funcionar efetivamente num exercício de uma autonomia da vontade chancelada como um negócio no processo. Ou seja, se as partes quiserem realmente realizar por esse meio. Porque tem sido, querido Antônio Humberto, e aí a gente pode dizer, antes de analisar o procedimento, vamos analisar desde já a resistência. As pessoas estão com receio, e eu não vou dizer que é infundado, mas com receio, um medo, um pavor em relação à audiência virtual, mas, na verdade, é o medo do novo, o medo de sair da zona de conforto e, na verdade, uma noção de que serem forçados a ir para a audiência. A gente precisa, na verdade, compreender que a lógica, pelo menos, é de buscar efetivamente algo que possa ser construído de uma forma civilizada. O processo menos inquisitório e mais dispositivo. Talvez seja já uma provocação que poderia ser uma conclusão, mas que aqui é pura provocação para início de conversa, enquanto seu sinal melhora. A bola está contigo, meu amigo. Pois é. Esse realmente é o problema que nós temos, né, Pamplona? Porque é dizer o óbvio que nós não estamos numa época normal, né? E nessa questão das audiências virtuais, as audiências virtuais a serem realizadas nesta época anormal, elas, infelizmente, se nós quisermos fazê-las, vão ter que ser realizadas também de forma anormal, não é? Porque é evidente que o figurino legal programado era um figurino completamente distinto daquele que nós estamos realizando na prática. Porque a audiência em videoconferência, contemplada tanto no processo penal quanto no processo civil, era uma audiência em que a captação do som e da imagem seria realizado em algum recinto do Poder Judiciário. Quer dizer, haveria audiência remota, de fato, as pessoas seriam ouvidas ou serão ouvidas remotamente, mas em ambientes, digamos, completamente controlados pelo... Eu ia falar pelo juiz, mas não é exatamente pelo juiz, porque em alguns casos eu posso ter simplesmente uma sala de videoconferência com a presença de algum serventuário responsável por monitorar e evitar que haja algum tipo de interferência. Só que, infelizmente, pelas regras de distanciamento social, e em especial pelas regras estabelecidas tanto pelo CNJ quanto pelo TST e CSJT, nós não temos essa possibilidade de realizar a captação de áudio e vídeo em prédios da Justiça do Trabalho, exatamente porque um dos princípios orientadores dessas medidas emergenciais no âmbito do judiciário é exatamente evitar a aglomeração. Então, consequentemente, eu tenho que romper, e é isso que você falou, nós temos que sair da zona de conforto, eu tenho que romper com a ideia fixa de que só é possível realizar a audiência de forma presencial ou, se for em videoconferência, dentro do próprio Poder Judiciário, né? E aqui é a famosa escolha de Sofia, né, que se coloca para nós, porque de duas uma. Ou nós realizamos a audiência em condições não ideais, é o que você falou, se for por consenso, melhor ainda, é claro, porque isso evita discussões, evita nulidades, evita recursos e tudo mais. Mas pode haver situações, Pamplona, que eu vislumbro, em que a parte não tenha um motivo razoável para não realizar a audiência, essa audiência pode ser realizada, haja condições técnicas e práticas para isso, e aí vem um problema, né? O que é pior? Qual é o sacrifício pior?
é a realização da audiência em videoconferência em situação anormal, em situação não ideal, ou é postergarmos indefinidamente, porque a pergunta de 10 milhões de dólares a ser respondida no Brasil no momento é quando nós vamos poder voltar à normalidade, e é fácil oferecer um bônus bem generoso, porque é uma pergunta que ninguém pode ter a resposta por enquanto, infelizmente. Né? Então, a questão toda é que a opção para não realizar a audiência agora, em sistema de videoconferência, seria simplesmente adiar, sabe-se lá para quando. Pode ser para Suspender o daqui a um processo. mês, pode ser para daqui a 3 meses, Suspender o pode ser curso do para daqui a 6 processo. meses, e assim por diante. E é claro, se no processo civil isso já é dramático, no processo do trabalho, a dramaticidade disso é elevada à enésima potência, porque os nossos processos, quase integralmente, lidam com créditos de natureza alimentar, como bem sabemos. E não é razoável, ainda mais nesse momento de crise, impor às pessoas a espera de um processo por conta de um aspecto técnico, processual, não é? Enquanto eu posso tentar superar isso, claro, como você disse, desde que se rompa com alguns dos dogmas que nós temos e o próprio regramento do CPC, porque, evidentemente, pode ser estranho dois professores e dois juízes falarem isso, mas, infelizmente, eu não tenho como seguir à risca o que está na lei processual se eu quiser realizar essas audiências agora. Né? Então, onde você falou, Como eu é que tenho você que avançar que faça essa... serenamente, só... Desculpe. Pode falar, Pamplona. Não, é isso. Eu só estava só levantando a bola mesmo. Né? E como é que você acha que deve ser essa realização das audiências? Estou querendo agora ir para o procedimento. Acho que a gente já, sobre essa Sim. questão da Pois não. resistência, é um fato nacional. A gente tem, inclusive, movimento da própria OAB, da ABRAT, nesse ponto que eu acho legítimo, cada um nesse ponto. Mas acredito que, fazendo-se na base do negócio jurídico processual, não tem como ter nulidade. Por quê? Porque Sim. A partir do momento em que todos dizem que estão dispostos a fazer, né, algum tipo de impugnação posterior seria um comportamento contraditório. Aí não faz sentido. É a linha que eu devo seguir na minha unidade jurisdicional. Eu sei porque talvez eu seja bem mais flexível do que a média, e por isso quero ouvir de você como é que vai ser a sua postura, e a gente vai aprendendo aos poucos, debatendo, fazendo teses e antítese para busca de síntese. Né? Por quê? Porque lá na unidade jurisdicional que eu estou na 32ª Vara do Trabalho, ainda não marquei nenhuma audiência. Né? Recebi agora, essa semana, as primeiras manifestações dos advogados que aceitando, ou seja, das duas partes. Aí nós temos aqui em Salvador também a circunstância de antecipação de feriados. Aí eu estou marcando, a partir da segunda semana de junho, as minhas primeiras audiências de instrução, né? Em que os advogados disseram, não, queremos fazer a produção da prova, vamos tentar fazer a conciliação, e se não der, pode fazer a instrução. Parte contrária topou, ótimo, eu estou indo realmente como negócio jurídico processual. Mas eu quero te ouvir, porque talvez a sua postura talvez não seja exatamente igual à minha. Eu só notifico, só designo pauta, se as partes me dizem que querem. Eu acho que, salvo engano, talvez aqueles despachos maravilhosos seus, super fundamentados, você está incluindo, né? E aí aguardando uma eventual negativa. Como é que você está fazendo exatamente assim? Eu faço um pouco diferente, Pamplona. Embora eu tenha para mim que você tem toda a razão na sua premissa de que o negócio processual é válido, apesar da posição refratária, aliás, avessa mesmo, do TST, na Instrução Normativa 39, né, porque ela, quando enumera aqueles dispositivos que são, digamos, execrados pelo processo de trabalho na visão da Corte, eles inseriram lá o dispositivo que trata dos negócios processuais. Mas, nesse momento, o próprio artigo 6º do ato 11 da Corregedoria Geral, que foi objeto da nossa conversa anterior, ele é introduzido falando exatamente do artigo 191 do CPC. Ou seja, a Corregedoria percebeu
que esse é um bom caminho para você resolver da melhor forma possível. Se eu não posso transacionar o conflito, que eu pelo menos transacione o modo de solução desse conflito, né? O que é um grande avanço e, de fato, me parece que facilita muito as coisas. Mas eu não posso contar, Pamplona, com com todo o consenso em todos os casos. Haverá situações, infelizmente, e eu sou capaz de vaticinar que, em sua maioria, em que uma das partes, e normalmente, pelo menos na experiência que eu tenho tido aqui nos primeiros casos, é o empregador quem opõe a resistência, por incrível que pareça. Eu falo por incrível que pareça porque, intuitivamente, as pessoas imaginavam que quem colocaria a maior dificuldade para a realização da audiência seria o reclamante, por uma razão muito singela e fácil de compreender. É que, presumidamente, as dificuldades técnicas e práticas para a realização de audiência são mais presentes com pessoas com menor poder aquisitivo, porque tendem a ter também uma menor inclusão digital, né? E aí eu tenho um problema para resolver. Será que eu posso dar a uma das partes unilateralmente o poder de frustrar a realização da prestação jurisdicional? Porque é isso que vai acontecer se uma delas se nega ao negócio processual. Então, o que eu tenho feito, Pamplona? Considerando também que a realização dessas audiências, pelo menos nas primeiras semanas, é absolutamente complicada do ponto de vista logístico, porque todos estamos aprendendo. É natural que você vá colocar intervalos maiores do que o que você tinha antes, exatamente porque há um maior número de incidentes, não de audiência, porque com esse nós estamos acostumados, mas incidentes de ordem tecnológica, dificuldade de uma pessoa na hora. Acho eu que é interessante se fazerem simulações, a própria vara estimular isso, marcar um encontro, não para valer, evidentemente, mas para testar se as partes compreenderam, né, o modo de acesso à ferramenta. Então, o que eu tenho feito, Pamplona, em um despacho que realmente eu não sei se ele prima pela qualidade, mas com certeza prima pela extensão. E o que eu tenho feito é, no despacho, que eu abro o prazo para a réplica, porque eu estou adotando, como nós já conversamos na audiência, na nossa live anterior, eu estou adotando o rito do artigo 6º, lá correndo o processo em secretaria até o momento da instrução oral, se for o caso. Então, depois da defesa apresentada, ao abrir o prazo para a réplica, para o reclamante, eu abro ao mesmo tempo um prazo comum, e um prazo bem generoso, exatamente para que as pessoas possam verificar com toda a calma, prazo de 15 dias úteis, para que elas informem duas coisas. Primeiro, se elas realmente têm necessidade de produzir a prova oral, indicando quais são os fatos relevantes controvertidos, quais são os meios pelos quais pretenda demonstrar, e, se for o caso de prova testemunhal, quais são as testemunhas que ele pretende ouvir, já solicitando os dados pessoais de contato, e-mail e telefone, celular, de preferência, por petição em sigilo, para evitar qualquer problema de privacidade, para que essas pessoas sejam, se for o caso, intimadas. E, na mesma ocasião, eu exorto os advogados a indicarem se eles têm alguma situação que impossibilite, seja o advogado, seja a parte, seja a testemunha que precisa ser ouvida, de participar da audiência em sistema de videoconferência. E aí, Pamplona, aí é que vai a diferença, parece que na questão do critério. Talvez, se eu entendi bem o que você disse. Se a parte simplesmente diz que não quer fazer, que acha um absurdo, que é contra, que acha que é inseguro e tudo mais, eu, particularmente, não entendo isso como uma justificativa plausível, razoável. Porque o que tanto o CNJ quanto o TST têm sinalizado é que o fator que impossibilita a realização da audiência não é a vontade da parte ou do advogado, mas a existência de uma situação objetiva que impeça a realização do ato. Exemplificando, eu tenho amigos meus que foram para a zona rural, sem contato com nada, sem acesso a celular nem nada. Uma pessoa nessas condições, seja um advogado, seja uma testemunha, seja uma parte, evidentemente que teria a possibilidade de ponderar. Infelizmente, por uma questão de saúde, de preservação da minha rigidez, eu estou seguindo muito além do que as recomendações das autoridades sanitárias, resolvi me isolar no campo. Então, eu não posso fazer.
nesses casos, eu não vejo como o juiz forçar a barra para absolutamente nada. E ele deve suspender esse processo até que haja a retomada das audiências presenciais. Agora, se ele não tem um quadro de impossibilidade, se o que ele vê é apenas inconveniência, aí é o que eu disse, é a escolha de Sofia. E nessa escolha de Sofia, eu fico com a necessidade de, pelo menos, assegurar, já não vou falar nem em celeridade, assegurar pelo menos uma duração razoável do processo e realizar a audiência, ainda que contra a vontade da parte, se não houver a possibilidade dessa construção de consenso que você aventa. Eu vou já fazer a ponderação até para ver se o sinal melhora um pouquinho, para trazer justamente o meu ponto de divergência. Eu confesso a ti que nessa circunstância, se a parte disser não quero fazer a audiência virtual, porque você é o cara mais explícito possível. Porque eu não confio, porque há uma campanha da OAB contra, da ABRAT contra, eu não quero ser diferente em relação aos meus colegas, tal. Ótimo. Sinceramente, eu confesso, aí, a pureza da alma, talvez eu seja menos firme, ou menos duro que você, meu amado, né? Porque eu digo, eu não vou dar murro em pão de faca, não. Eu vou simplesmente, olha, se a parte diz que entende que não pode fazer, tal, bibibobó, eu vou registrar, o processo vai ficar fora de pauta até a possibilidade de realização de audiência presencial ou alguma diretriz superior diferenciada, né? Seja o próprio TST dizendo, não, é para incluir de qualquer forma, a corregedoria incluir de forma, aí sim, eu estou simplesmente cobrindo. Mas enquanto está na minha gerência do processo, eu confesso que irei falar. Agora, isso significa ser flexível? É flexível. Isso significa ser frouxo? Não. Eu vou ficar de olho em cada processo da minha vara. Se por acaso o advogado, e vamos dizer, seguindo essa diretriz que você está falando, ele está advogando para uma empresa, e aí ele diz, eu não incluo tal, ele, quando estiver advogando para reclamante, disser agora eu quero incluir, eu digo, doutor, aí, desculpe, o senhor não vai poder fazer. Pau que bate Chico, bate Francisco. Ou para o senhor, para incluir o senhor vai ter que falar lá, porque aí o senhor vai ter que me trazer o dado. Por quê? Porque é circuito. E vou dizer muito mais. Porque tudo eu estou precisando que as pessoas se manifestem no processo. Por quê? Porque nessa circunstância, imagine, por exemplo, que eu notifico para informar que tem interesse em produzir prova oral e audiência. Ótimo, beleza. Tem interesse? Ótimo. Mas não tem condição de fazer agora? Beleza. Vou respeitar a boa-fé. Agora, vamos imaginar que passou a pandemia, mandei incluir em pauta, ele não produz prova, vai tomar litigância de má-fé. Mas sem misericórdia. Por quê? Porque o processo não foi incluído em pauta, porque a parte disse que naquela circunstância ele queria produzir prova nesse sentido, tal. Beleza. Por quê? Porque eu preciso ter um mínimo de respeito à boa-fé. Você quer produzir, tem matéria de ônus à prova seu, beleza, ótimo. Você não produz, porque a matéria de ônus à prova é seu, eu vou decidir contra você. Beleza. Mas se diz que quer produzir prova oral, porque nesse ponto não especificou lá muito bem o ônus à prova, alguma coisa assim do gênero, e na hora, só para protelar, vai tomar notícia de má-fé. Porque aí eu preciso ser o bom gerente do meu processo. Por quê? Porque a verdade é o seguinte, a gente, juiz em vara da capital, a gente tem uma quantidade enorme de demandas. Então, você não quer fazer agora, eu vou fazer das que as pessoas querem. Aí, o que é que eu acho que, para mim, é o grande desafio? Eu estou querendo entrevistar algum ministro do TST sobre isso, sobre negócio jurídico processual na Justiça do Trabalho. Por quê? Porque acho que o TST, ao fazer aquela referência na Instrução Normativa 39, né, especificamente, quer dizer, tirando o negócio jurídico processual da Justiça, prestou um desserviço culturalmente ao processo do trabalho. E que a gente vai ver agora. Porque, para mim, é negócio mesmo. Ou seja, se as partes tiverem... E aí, o que acontece? Porque eu deixo sempre, o pessoal pede, às vezes, tira os comentários. Eu acho que é importante os comentários para o pessoal participar, para poder dizer, para poder falar. E eu vou lendo e posso incluir. Porque as pessoas
estão preocupados assim, vem cá, como é que vai ser a contaminação? Isso eu vou perguntar para você daqui a pouco. A contaminação da prova oral, contato com o testemunho. Eu digo, para um pouquinho, gente, para respirar. O prazo que a gente dá, 15 dias úteis, né, para dizer se tem condições de produzir prova, é para entrar em contato mesmo com a testemunha por telefone, para saber se ela tem conexão, se ela tem condições de falar, tem que fazer o dado, porque não é para levar nenhuma testemunha para escritório de advogado ou para casa. Não, é cada um na sua casa mesmo, porque a hipótese de isolamento. Então, nesse ponto, acho que é importante dizer, se o indivíduo está fazendo algum tipo de cooptação das pessoas para juntas, cada um fazer esse contato, perceba que essa é uma situação que não justificaria propriamente a ideia do isolamento, ou seja, eles estão descumprindo o isolamento. Isso pode eventualmente repercutir para o processo, mas cada um vai produzir a prova. E digo mais, para justificar, inclusive, a mão pesada minha, que virá em sentença, quando eu verificar que, eventualmente, a não inclusão de um processo em pauta de audiência virtual se deu por uma medida protelatória do demandado e não por uma efetiva necessidade de produção de prova oral, eu tenho que ser, e aí eu já estou fazendo provocações para sua ouvida daqui a pouco na realização, o ser o mais condescendente possível na hora da realização da audiência. Por quê? Porque a parte pode dizer, e é justamente pensando em boa-fé, que a testemunha tem condições de estar presente, de se conectar, de estar no horário, e se na hora que eu fizer o pregão para a testemunha entrar na sala virtual, ela não entrar, eu vou adiar a audiência, traga no dia tal a testemunha. Por quê? Porque efetivamente, qual a questão, isso em relação ao fracionamento da prova? Alguma coisa que pode acontecer no mesmo dia de uma audiência, se a testemunha estava ciente ou não, e de repente estava lá e sumiu, fugiu, deu uma caruara. Então, eu preciso ter esse cuidado para verificar isso. Claro que eu vou, como eu tenho essa questão muito rigorosa na parte do descanso de má-fé, eu adio para o dia seguinte, se for o caso, 2 dias depois, uma semana, né? Bota uma pauta mais, porque minha pauta, inclusive, eu estou dizendo o seguinte, minha pauta vai ser uma pauta, não é pauta humana, não, é a pauta possível. Eu quero fazer pauta de no máximo 5 processos. Por quê? Porque já viu pelas simulações que, como as pessoas estão ainda tateando, fazendo, a audiência ela demora mais do que a parte presencial, né? Do que a ouvida presencial. Então, eu estou buscando essa linha. Mas eu estou falando demais, eu quero mais te ouvir, porque o grande professor é você. Eu aqui sou o provocador, apenas o cicerone. Não, mas é sempre bom te ouvir. Porque eu confesso que talvez seja da minha formação de civilista. Eu tenho eu não tenho grandes, não é nenhuma antipatia, mas eu não tenho grande entusiasmo pela postura mais, digamos assim, mano militar, né, da realização da audiência. Não, eu quero fazer audiência, porque é meu dever, como magistrado, realizar a audiência, é outorgar a prestação jurisdicional. Mas se a parte, pelo profissional do direito que a acompanha, por qualquer motivo, diz que não pode realizar audiência, que às vezes o motivo, inclusive, meu amado Antônio Berto, pode ser o mais banal possível. Pode ser simplesmente por ser alguém que não tem habilidade para mexer no celular. Às vezes é um advogado, sabe, mais velho, que trabalha sozinho, e digo, doutor, eu não confio no sistema. Por quê? Porque eu não me lido bem com isso. Eu vou respeitar totalmente. Deixando o jogo aberto comigo, tá tranquilo. Agora, é preciso ter esse cuidado justamente, digamos assim, na verificação a posteriori que a medida foi protelatória. Se foi, a mão tem que ser pesada. Aí, meu amigo, os meus 110 quilos de lutador de boxe vão pesado mesmo, porque aí eu não vou... Eu sou mansinho no convívio pessoal, no dado, mas tolerar litigância de má-fé eu não tolero, não. Mas siga tu. Pois é, Pamplona. Você, eu acho que no meio da sua fala, você talvez tenha matado a charada do cerne ou da raiz da nossa diferença, né? É natural que nós dois, como pensadores do direito, como professores já há algum tempo, né,
No direito desde 95, como professor desde 83, tem bastante tempo, é natural que a gente amolde a forma de pensar a partir de certas premissas, Ah, né? E você, notoriamente, embora seja um cientista do direito em todas as áreas, inclusive na área trabalhista, mas tem, evidentemente, uma imersão profunda do direito civil, né? sim, sim, claro. Que, entre outras coisas, fez a sua mais que merecida fama, né? Principalmente pelo seu curso, com o professor Pablo Stolze, né? Que é um curso de altíssima qualidade e certamente no top 3, certamente, da atualidade, né? Do que é produzido nessa área. E aí é natural que o acento na questão do conceito. Só para brincar com isso, quando a gente lançou É, o manual, foi o livro de direito civil mais vendido do país, já foi. Hoje ele está no top free pois mesmo, né? é. A gente e o Tartucci, a gente sempre lá. Mas siga. Pois é. Não, e merecidamente. Eu mesmo sou seu fã muito antes de te conhecer, né? E hoje mais ainda. É, eu já tenho uma formação, embora trabalhe muito, pesquise muito, escreva muito sobre direito material e direito constitucional também, mas digamos, a minha raiz acadêmica está no processo. E eu tenho a visão publicista do processo, que é a visão contemporânea. O processo é um instrumento de realização da justiça pelo Estado. Né? Então, ainda que haja margens de flexibilidade e de negociabilidade, no momento desse impasse, e eu vou separar bem as questões, aquilo que é dificuldade ou impossibilidade, daquilo que é simplesmente a falta de vontade, o desejo de não fazer. Eu separo bem as situações. Porque na hipótese que você fala, que você cogita, que é uma hipótese que eu ventilo também quando eu trato desse assunto, Pamplona, da pessoa idosa, por exemplo, que não saiba lidar com a ferramenta, se é uma pessoa disposta a aprender, entra naquilo que eu falei agora há pouco. O juiz pode, ou ele, ou a partir pedir ao secretário de audiência, ou ao diretor de secretaria, que faça uma simulação com esse advogado e procure desmistificar, tirar o monstro da sala dele e para que ele perceba que não é nada difícil. Aliás, cá para nós, essa dificuldade é a mesma que tivemos quando o PJE começou a ser implementado. Muita gente cogitava, eu vi advogados antigos falarem isso, que iam abandonar a carreira, não iam mais advogar, porque essa coisa de processo eletrônico não era com eles. Mas, evidentemente, que tiveram que se adaptar à situação. E o que eu coloco para você, Pamplona, é que, para mim, entre esse não querer do advogado, o não querer, não é o não poder, entre o não querer do advogado e a necessidade de entregar a prestação jurisdicional, eu não vejo como refletir sobre a alternativa possível. Só existe uma, na minha visão. Na minha visão. Você fala da questão da má-fé, mas perceba, eu posso ter uma situação muito frequente em que o ônus da prova seja do reclamante e o reclamado diz que não quer fazer. E aí, nesse caso, ele não vai produzir prova, mas ele tem que participar do ato, porque, evidentemente, como sabemos, a produção de prova ela é dialética. Então, não pode haver uma produção de prova inquisitorial ou só com a presença de uma das partes. Ambas têm que comparecer. Então, quando eu esbarro nesse problema do não querer, é que me parece complicado. E aí, pelo menos na leitura que faço, que pode estar evidentemente equivocada, mas tanto a resolução do CNJ, que trata do tema, lá na resolução 313, depois agregada pela 314, quanto pelos atos que o TST tem sinalizado, me parece muito clara a ideia de que essas audiências devam ser realizadas, salvo se houver impossibilidade técnica e prática. Se a situação fosse de mera exortação, simplesmente nós poderíamos abandonar a expectativa de realizar audiência, porque essa expectativa de que haverá um grande número de partes dispostas a fazer audiência, eu sinceramente não tenho essa ilusão. Pode acontecer até, é claro, e aí é uma situação que cai naquilo que nós falamos também. Pode acontecer a situação inversa, Pamplona, de ambos os advogados ajustarem que não querem fazer audiência. E aí não é nem negócio processual. Nós estamos aí diante de uma simples e singela situação de suspensão processual por convenção das partes, que o CPC autoriza por até 6 meses.
Então, se ambos não querem realizar, é claro, não faz sentido, me parece, nesse caso, o juiz impor a realização, porque, nesse caso, ambas as partes estão dizendo que não querem fazer a audiência. Agora, se é apenas uma delas que está manifestando a falta de vontade, o não querer, e vou bater nisso o tempo todo, e não o não poder, porque eu distingo muito bem essas coisas, me parece difícil simplesmente postergar, deixando que uma das partes disponível e disposta para fazer não possa fazê-lo. E com uma série de desdobramentos. Não é só o problema da demora. Você tem o problema da demora, a gestão da pauta das varas vai ficar impossível, porque é previsível que vai haver uma avalanche de novas reclamações depois que isso tudo passar. Esses problemas que envolvem os acordos de suspensão, acordos de redução, demissões, estabilidades, é uma série de questões aí, fato príncipe, força maior, tem uma série de coisas aí que formam uma verdadeira bomba relógio para a Justiça do Trabalho. Nós estamos esperando que isso vá acontecer. Mas há mais, Pamplona, eu gostaria de lembrar um aspecto totalmente diferente. A testemunha, ela depende muito da sua capacidade de retenção de informações. Ela depende muito da sua memória. E nós sabemos, Pamplona, embora não sejamos médicos nem psicólogos, que essa capacidade de retenção, primeiro, ela é variável entre os seres humanos. E segundo, que ela, normalmente, ela é proporcionalmente menor em relação ao tempo decorrido. Né? Há uma relação direta. Ou seja, além de tudo, ainda tem um risco de inutilidade da prova. Quando a prova vier a ser colhida, de repente a pessoa já não lembra mais os detalhes que por acaso poderiam ocorrer. Né? Então, tudo isso forma um caldeirão para mim de motivos, juntamente com o fator central para mim, que é a questão do acesso à justiça, da ideia de duração razoável do processo e da ideia de que o processo é um instrumento estatal, então não me parece que caiba a uma parte sozinha manipular o processo como bem entenda, e assim postergar unilateralmente como bem entenda a tramitação de um processo, porque em vias normais isso não seria possível, obviamente, né? É que eu, sinceramente, assim, com um profundo respeito, não só em relação a você, como eu sei que tem muitos amigos e colegas como você que também têm, por motivos diferentes, em graus diferentes, enfim, por argumentos diferentes, uma dificuldade realmente para marcação. Mas eu, sinceramente, embora concordo tudo com você em relação ao número de audiências, tem que ser pequeno mesmo, a gente tem que ter essa compreensão, o juiz tem que ser sereno, temos que ser complacentes com os episódios de aparente fuga da testemunha, porque pode acontecer uma queda, do mesmo jeito que nós tivemos aqui, ou estamos tendo ainda, provavelmente, não sei como é que está o sinal agora, do mesmo jeito que essa live nossa está prejudicada um pouco pela minha internet, certamente, isso pode acontecer em qualquer audiência, com o advogado, com a parte, com a testemunha, Exato. ou com o próprio Poder Judiciário, né? E isso tudo tem que ser considerado. É o momento, né, em que o título daquele filme tem que ser a filosofia do juiz do trabalho e de todos que vão lidar com esses processos e com as audiências, né? Muita calma nessa hora, né? Não podemos ser precipitados, temos que ser serenos, mas acho eu, e aí que vai o cerne da nossa divergência, né? E talvez a única nesse aspecto. Porque no mais eu concordo com tudo que você disse. A questão toda é saber se eu posso depender. Desculpe, Pamplona, não te ouvi. Tranquilo a divergência. Estou dizendo que é tranquilo ter essa divergência. A gente já fez o diagnóstico do ponto central para poder dar realização ou não da audiência. E aí, tranquilo. Para mim, é uma questão especificamente de compreender o que é. Para mim, a situação, eu só tentando fazer um reforço da minha tese ainda, dizer, nós vivemos uma situação excepcional. Ou seja, ninguém pode prever quanto tempo a gente vai ficar assim. Sim. Mas o ânimo nesse momento é que ela seja efetivamente temporária, seja ainda limitada no tempo. Se a gente vai ficar ainda mais 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, pode vir um direcionamento diferenciado, entende? Eu digo, hoje, de legislata, pensando no sistema normativo e pensando em uma situação absolutamente excepcional, é que eu farei dessa forma. Claro que se vier norma legal ou vier determinação superior, não, é para incluir de qualquer jeito, independentemente da vontade da parte,
ou sim, apenas com uma demonstração inequívoca de algum tipo de dificuldade tecnológica, tudo bem. Eu não tenho o menor problema em minha tese não ser vencida. Mas confesso que continuarei fazendo assim. Mas como já está uns 43 minutos e o sinal está muito bom, eu quero ir logo para questões muito importantes que têm sido suscitadas, vários dos comentários aqui. Eu quero ouvir você, porque eu quero aprender contigo, né? Especificamente sobre a questão das testemunhas, em relação ao que o pessoal fala da contaminação no depoimento. Qual a sua visão sobre esse tema? Bom, eu vou dividir em duas partes a minha resposta, porque essa realmente superada a questão de fazer ou não fazer a audiência, essa é a grande questão, né? O problema da incomunicabilidade da testemunha, né? Que é engraçado, é frisado expressamente na lei apenas em relação às testemunhas entre si, mas não há nada na lei, embora seja natural que haja a necessidade de que se ocorra, falando desse isolamento total. E aqui, Pamplona, eu usaria duas abordagens contigo. A primeira delas, vamos esquecer que estamos em 2020, em maio de 2020. O Brasil, infelizmente, já muito perto de alcançar aí o segundo lugar, ou terceiro lugar em mortes, não é? Uma ausência de perspectivas. Imaginemos, Pamplona, que essa live nossa fosse há um ano atrás. Há um ano atrás. E eu te perguntasse, Pamplona, se a prova testemunhal colhida em audiência presencial é uma prova pura. Se algum juiz do trabalho pode assegurar que todas as testemunhas que ele escuta não tenha recebido ou não esteja recebendo durante o ato qualquer tipo de interferência indevida. Testemunhas ensaiadas. O ministro Luiz gosta de usar uma expressão que eu não conhecia, deve ser algo que no Rio se utiliza, testemunhas de viveiro, né? Testemunhas, quer dizer, testemunhas que são preparadas para o ato, testemunhas que possam receber algum tipo de indicação de informações durante a realização da audiência, testemunhas fraudadas, testemunhas subornadas. Essa é uma realidade, Pamplona, que nós já tínhamos muito antes de tudo isso acontecer, não é? Ou seja, o que eu quero mostrar com isso é que é ilusório imaginar que antes da pandemia nós tivéssemos um quadro de normalidade completa e absoluta, que todo juiz do trabalho possa garantir, do alto de toda a sua carreira de magistratura, que nenhuma testemunha o enganou, que ele sempre percebeu quando a testemunha não falava a verdade, né? Então esse é um aspecto, quer dizer, parece que quando eu falo em contaminação, parece que eu estou fazendo um contraste entre o que era antes puro e o que agora é algo passível de grande probabilidade de contaminação. Em segundo lugar, me parece que é possível tomar algumas providências preliminares na preparação do ambiente da audiência para que a gente tente minimizar esse risco. Lembrando, é claro, que seja na presencial, seja na telepresencial, o que garante a não contaminação é uma atitude ética de todos os participantes, não é? Em muito boa hora, o CPC, além de tratar da repressão do dolo processual, hoje fala em cooperação. E nós temos que abraçar essa ideia, acho eu, e ainda mais agora, nesse momento. A ideia de cooperação é fundamental. Mas o juiz pode tomar algumas providências mínimas de ordem prática. Por exemplo, primeiro, exigir que a testemunha, e isso faz parte da possibilidade ou não dela poder realizar o depoimento, exigir que a testemunha possa estar em um recinto completamente isolado, do ponto de vista de outras pessoas e também de outros dispositivos, outros equipamentos, além daquele que vai ser utilizado para transmissão de som e imagem. E isso pode ser feito, inclusive, com a exibição pela própria testemunha do ambiente, por exemplo, o quarto em que ele está, mostrar que ele está fechado, que não há nada ligado, não há uma televisão, um monitor que pudesse repassar informações paralelas e tudo mais. Então, são algumas providências que me parecem possíveis de serem tomadas e muito simples, né? A depender da plataforma e das condições do sinal de internet, procurar deixar
o microfone aberto o tempo todo, durante o ato, de tal modo que se houver algum sussurro, algum murmúrio, alguma transmissão de algum conselho, de alguma dica, de alguma frase a ser dita ou a ser corrigida, isso seja captada. E aí, Pamplona, eu chamo a atenção para uma vantagem incomparável da audiência em videoconferência, quando eu a confronto com a audiência presencial sem registro audiovisual. Né? É que quando você faz audiência em videoconferência e a grava, você poderá rever e ouvir quantas vezes você quiser. Então, se houver alguma situação em que o juiz perceba algo estranho, evidentemente que ele pode fazer a checagem disso, né, e eventualmente até reinquirir essa testemunha, ou acareá-la, enfim, ou até, se houver um motivo objetivo, de forma fundamentada, desprezar na valoração da prova o conteúdo daquele depoimento exatamente pelos fortes indícios ou mesmo pela prova que ele tenha de que houve algo irregular durante o depoimento. Lembrando, inclusive, que é algo que você sabe disso, você que agora está chegando perto das 200 lives, né, nessa sua maratona, você sabe, Pamplona, tanto o seu aparelho quanto o aparelho do seu interlocutor, se a pessoa der a descarga de um banheiro próximo, se o menino passa chamando pelo pai, né? Ou se uma televisão é ligada inadvertidamente, você vai escutar, mesmo que haja uma distância razoável quanto à fonte de som. Quer dizer, a fidelidade desses equipamentos, a capacidade desses equipamentos para perceber o som e a imagem é uma capacidade muito interessante, mesmo para aparelhos celulares, né? Que nós não estamos falando de filmadoras, de equipamentos, porque hoje a tecnologia ela trabalha com essa ideia, né? De que todos os aparelhos nossos são descartáveis, não deveriam ser, mas são, porque você compra hoje um aparelho, aí daqui a 6 meses aquele fabricante ou um outro traz uma novidade, uma câmera melhor, uma velocidade maior, enfim, algo que atraia para você migrar de tecnologia. E tudo isso para quê? Exatamente para conseguir que esses equipamentos sejam extremamente eficazes para as operações para as quais eles são preparadas. Então eu tenho para mim que com a adoção de algumas providências singelas que dizem respeito ao isolamento, ao rastreamento visual, à manutenção de captação sonora do ambiente em que o depoimento será tomado, não haverá uma grande diferença, na minha visão, em relação àquilo que aconteceria numa sala de audiência normal. Em relação ao escritório de advogado, não é uma questão de desconfiar ou não desconfiar do advogado, porque é claro que eu poderia montar o mesmo esquema na casa do trabalhador ou do empresário, montar no escritório, a pessoa ficar num recinto fechado. Mas aqui eu tenho um problema, é de que eu estaria obrigando, primeiro, essa pessoa a circular pela cidade, em um momento em que a circulação deve ser evitada ao máximo. Em segundo lugar, estarei propiciando aglomeração, que é tudo também o que não se deseja enquanto estivermos com essas medidas de distanciamento social que, infelizmente, vão se mostrando necessárias, em alguns lugares até intensificando. Você tem contato com lockdown setorizado, né, por bairros. Algumas cidades estão totalmente em lockdown, estão agora cogitando de São Paulo entrar em lockdown, quer dizer, então evidentemente que não faz sentido o juiz, e aí é que vai a forçação de barra que não deve haver, no meu modo, na minha visão, Pamplona. O juiz exigir, por exemplo, que a testemunha ou a parte que não tenha dispositivo de captação de áudio e vídeo ou não tenha internet em casa, que ele vá para o escritório do advogado e lá realize o ato. E isso não, evidentemente, porque aí eu tenho aquela coisa, nós falávamos da questão da vontade da parte, o acesso à justiça. Agora, entre o acesso à justiça e o direito à saúde, à integridade física e o direito à vida, inclusive, evidentemente que não há escolha. Nessa escolha de Sofia, eu tenho que abandonar o acesso à justiça, que é muito importante, mas não pode ser mais importante do que a vida e do que a saúde das pessoas. Né? Então, por isso que me parece pouco recomendável mesmo se impor ao advogado que receba as partes e as testemunhas para preservação recíproca, porque o grande problema desse vírus, né, o Pamplona, é que ninguém está a salvo e ninguém pode afirmar, eu posso ser contaminado ou posso contaminar. Nós somos agentes ativos e passivos
sem sabê-lo, sem ter certeza, a menos aqueles que, por alguma razão, puderam fazer testagem e testaram positivo por algo que já passou, né? Tiveram vírus e desenvolveram anticorpos. Porque quem testa negativo hoje, basta ver o que aconteceu com o presidente do Supremo, né? Testou na quarta-feira para o coronavírus e agora estavam suspeitando no sábado de que ele pudesse estar contaminado. Quer dizer, então, temos que, qualquer coisa que pensemos não pode passar por essa forçação de comparecimento, seja no Poder Judiciário, por isso os atos presenciais estão suspensos, seja também no escritório do advogado, porque seria algo absolutamente cruel exigir que as partes e os advogados se sujeitassem a isso. Nós estamos chegando aqui já a 55 minutos de live, então a gente vai ter que arrematar. Eu já fico aqui fazendo uma provocação a você, talvez a gente fazer uma terceira live, fazer a trilogia, né? E talvez valha a pena fazer isso lá para junho, para a gente fazer como a experiência das audiências virtuais, para nós pensarmos em aspectos práticos que têm ocorrido e como resolvemos. E fica já o convite e a proposta. Mas eu vou lhe fazer algumas provocações que não precisa responder agora. Eu acho que a gente pode ir pensando, por exemplo, que eu estou vendo aqui do pessoal falando, testemunhas de empresa. Muitas vezes a empresa ainda está funcionando. A testemunha pode fazer a transmissão do seu próprio celular, mas no ambiente da empresa ela está trabalhando nesse horário, ou ela deve ser dispensada nesse dia para fazer da sua própria casa, né? Verificar esses elementos. Se descobre no meio da instrução que a testemunha e o reclamante estão no mesmo ambiente, né? Essas questões pragmáticas de como reagir, nós vamos pensar e vamos acontecer isso, talvez sejam questões que a gente possa enfrentar, talvez aí na terceira, no retorno do Jedi, né? Na terceira hipótese, terceira live com a gente. Eu só posso dizer, realmente, nesse arremate, porque senão a gente vai cair, daqui a pouco vai começar o cronômetro daqui a pouco, dizer da minha profunda admiração a Antônio Humberto. Né? Antônio Humberto é aquela pessoa que, mesmo quando eu discordo, eu acho bem fundamentada a visão dele. É alguém que é destinatário do meu afeto e da minha admiração. E por isso, meu amigo, eu dou a palavra aqui para suas considerações finais, registrando mais uma vez a honra de fazer essa live com você. E dizendo para todo mundo, essa live bombou. Né? Nós tivemos uma média aí de 180, 200, 210 pessoas simultaneamente. Então, depois a gente vai ver o resultado final daqui a pouco. Mas estou pedindo para todo mundo que está nos acompanhando aqui, siga aí o Trabalho Notável, que é o perfil que Antônio Humberto mantém junto com o Fabiano. É um perfil excelente, com muitas dicas importantes do ponto de vista prático. Você não vai se arrepender. E, meu amigo, a palavra é sua para as suas considerações finais. Eu te agradeço demais, Pamplona, mais uma vez o espaço aberto. Eu já aceito, evidentemente, o seu desafio aí para o nosso terceiro round, que não é para desempatar nada, evidentemente, para a gente continuar esse bate-papo delicioso, né? E agradecer a todos aí que nos assistiram e dizer que realmente não é uma questão simples, não é uma questão fácil. Pode ser que, às vezes, da forma serena como nós estamos colocando, que a coisa seja muito tranquila. Não é. Efetivamente, existem muitos dramas e muitas dúvidas em torno disso, não é? Eu só acho isso, que como nós não temos a garantia de quando poderíamos retornar à normalidade, acho que precisamos urgentemente reformular o modo de pensarmos certas questões e nos adaptarmos, não para sempre, mas para esse momento, não é? Algo precisará ser sacrificado. Algo precisará ser sacrificado. E me parece que não pode ser o acesso à justiça e muito menos a duração razoável do processo. Um grande abraço e muito obrigado aí pelo espaço. Um abraço. O contador começou, eu tenho 20 segundos. Meus amigos, quero pedir um abraço a todos. Sigam aí Trabalho Notável, sigam Antônio Humberto, me sigam aí Pamplona Filho. Essa live vai ficar disponível e aqui no Instagram e também nos meus 2 canais no YouTube. A gente se encontra lá. Se tiver qualquer dificuldade para achar os canais, me manda uma mensagem inbox que eu mando os links para todos. Abração a todo mundo que assistiu. Hoje nem deu tempo de mandar abraço. Muita gente boa participou aqui. Quero mandar beijos e abraços a todos. Até a próxima.